Hoje vamos falar sobre o díncéfalo. O díncéfalo é uma estrutura fundamental do nosso cérebro que desempenha papéis cruciais na integração e transmissão de informações sensoriais, na regulação de funções autonômicas e no controle hormonal. O díncéfalo está localizado na parte central do cérebro, logo abaixo dos hemisférios cerebrais. Componentes principais do díncéfalo. O díncéfalo é composto principalmente por três estruturas: o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo. Cada uma dessas estruturas tem funções distintas e vitais para o funcionamento do sistema nervoso central. 3. Funções do tálamo. Vamos começar pelo tálamo. O tálamo ele é frequentemente descrito como a central de retransmissão do cérebro. Isso porque ele é responsável por receber quase todas as informações sensoriais, como a visão, a audição, o tato e o nosso paladar. Após ele receber essas informações sensoriais, ele pega e vai encaminhar para as áreas apropriadas do córtex cerebral. Além disso, o tálamo também participa da regulação do nosso sono, da vigília e da consciência. E apesar dessa função de retransmissão, o tálamo não é uma estrutura passiva como muitos pensam. Ele também contribui ativamente para o processamento e filtragem dessas informações antes de poder transmiti-las ao córtex. 4. Vamos falar agora sobre as funções do hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura crítica do díncéfalo. O hipotálamo é o principal regulador das funções autonômicas do corpo, ou seja, aquelas que funcionam automaticamente, sem que a gente tenha que pensar para poder acontecer, como engolir saliva, respirar, coração bater, entre outras funções. E o hipotálamo tem uma conexão íntima com a glândula pituitária, ou a hipófise, e junto eles regulam a liberação de hormônios que afetam o crescimento, o metabolismo e a reprodução, e muitas outras funções vitais. Próximo, função do epitálamo. O epitálamo ele desempenha um papel importante na conexão do sistema límbico, que é a parte do cérebro envolvida nas emoções e na formação de memórias, com outras partes do cérebro. Uma das partes conhecidas do epitálamo é a glândula pineal, que secreta melatonina, um hormônio que ajuda a regular o nosso sono. Próximo tópico, importância geral. Cada uma dessas estruturas, tanto como o tálamo, o epitálamo, o hipotálamo e o epitálamo e a glândula pineal, têm funções distintas. Juntas, elas garantem que o nosso corpo funcione de uma maneira harmoniosa. O díncéfalo atua como um intermediário crucial, não apenas retransmitindo as informações, mas também como regulando e modulando muitas das nossas funções vitais, tanto as conscientes quanto as inconscientes. E por último, a conclusão. Em resumo, o díncéfalo é essencial para o nosso bem-estar vital, para o nosso bem-estar geral, pois ele entrega informações sensoriais, regula funções autonômicas, controla respostas hormonais, e sem o díncéfalo, o cérebro perderia completamente a sua capacidade de se comunicar de forma eficiente com o restante do nosso corpo, comprometendo severamente nossa capacidade de responder a estímulos internos e externos. Espero que essa visão geral tenha ajudado vocês a entenderem melhor a importância do díncéfalo e das suas principais estruturas. Agora os meus colegas vão falar também sobre o hipotálamo, o tálamo e a glândula pineal. E agora nós vamos explorar uma região do cérebro que, apesar de seu tamanho relativamente pequeno, desempenha um papel essencial em diversas funções do nosso corpo. Estou falando do tálamo, uma verdadeira central de distribuição de informações sensoriais e motoras. Vamos descobrir juntos como essa estrutura se integra ao nosso sistema nervoso e por que ele é tão vital para o funcionamento do nosso organismo. Falando um pouco mais sobre a estrutura e a localização do tálamo, ele está localizado bem no centro do nosso cérebro, mais precisamente na região do díncéfalo, uma região que fica logo acima do tronco encefálico. Imagine o tálamo como duas pequenas massas ovais de substâncias cinzentas que, em cada um do lado do cérebro, funciona uma espécie de estação de retransmissão para a maioria das informações que passam por ele. Cada uma dessas massas é composta por núcleos, que nada mais são do que grupos de neurônios organizados em diferentes regiões, como o grupo anterior, o medial e o lateral. Para entender melhor, é possível fazer uma analogia. Pense no tálamo como um grande terminal de ônibus. Os núcleos são
diferentes plataformas onde os ônibus, nossas informações sensoriais e motoras, chegam de onde partem para seus destinos finais, que no nosso caso são as diferentes áreas do córtex cerebral. Nessa imagem, como vocês podem ver, mostra exatamente onde o tálamo está localizado dentro do cérebro, em córtex coronal e sagital. Notem como ele fica posicionado simetricamente em cada hemisfério cerebral, atuando como essa grande central de triagem. Agora eu vou falar sobre as funções do tálamo. O tálamo é conhecido principalmente por seu papel na integração e retransmissão de informações sensoriais. Praticamente tudo que percebemos do ambiente ao nosso redor, com exceção dos cheiros, passa primeiro pelo tálamo, antes de ser enviado para o córtex cerebral, onde essas informações se transformam em percepções conscientes. Por exemplo, quando você toca em algo quente, é o tálamo primeiro que processa essa informação e envia para o nosso cérebro, que é o córtex somatosensorial, permitindo que você perceba a sensação de calor. Mas o tálamo não se limita apenas a processar informações sensoriais. Ele também exerce outras funções. Ele desempenha um papel crucial na coordenação dos nossos movimentos. Ele recebe também sinais de outras partes do cérebro, como o cerebelo e os gânglios da base, e ajuda a refinar comandos motores que o córtex envia aos músculos. Além disso, o tálamo está envolvido na regulação do nosso ciclo do sono e vigília, tendo uma relação ali com a glândula pineal. E ela faz isso modulando a atividade do sistema reticular ativador ascendente, uma rede que nos mantém acordados e alertas durante o dia. Quando vamos dormir, o tálamo usa sua atividade ajudando a induzir o sono. E por último, mas não menos importante, o tálamo também tem um papel da nossa vida emocional e cognitiva. Ele está conectado ao sistema límbico, que é responsável pelas emoções e pela memória, e assim influencia diretamente os nossos sentimentos e as nossas lembranças e emoções. Uma região importante do tálamo é a conexão talâmica. Para entender a importância do tálamo, precisamos falar um pouco sobre suas conexões em outras regiões do cérebro. O tálamo está constantemente se comunicando com o córtex cerebral, em um sistema de mão dupla. Isso significa que o tálamo não só envia informações para o córtex, mas também recebe feedback dele. E essa comunicação bidirecional é fundamental para que o cérebro funcione de forma harmoniosa. Além disso, o tálamo não age sozinho. Ele está conectado a diversas outras estruturas que são importantes, como o hipotálamo, que regula funções automáticas do corpo, o cerebelo, que ajuda na coordenação motora, e os gânglios da base, que desempenham um papel no controle dos movimentos. Essas conexões são tão importantes que, quando o tálamo é lesionado, podem surgir sérios problemas. Uma das condições que pode ocorrer é a chamada síndrome talâmica. Essa síndrome é bastante conhecida e pode causar desde a perda da sensibilidade até dor crônica, além de outros sintomas neurológicos que podem impactar drasticamente a qualidade de vida de uma pessoa. Falando agora um pouco sobre os casos clínicos e entender melhor sobre a síndrome talâmica, o tálamo e suas funções, vamos discorrer um pouco sobre a síndrome talâmica. Ela é uma das condições mais conhecidas e pode resultar de um AVC ou de outras tensões no tálamo. Pessoas com essa síndrome podem experimentar dores intensas que muitas vezes não respondem bem aos analgésicos convencionais. Além disso, podem ter dificuldades para sentir toques, pressões ou até mesmo para controlar os movimentos. Por outro lado, o estudo do tálamo tem ajudado a neurociência a avançar na compreensão de como o cérebro processa informações e como podemos tratar distúrbios neurológicos. Isso inclui desde novas abordagens para a reabilitação de pacientes até o desenvolvimento de terapias que possam ativar sintomas relacionados a disfunções talâmicas. Portanto, em resumo,
Recapitulando tudo que nós vimos, o tálamo é uma estrutura pequena, mas de enorme importância para o funcionamento do nosso cérebro. Ele atua como uma central de comando, processando e transmitindo informações sensoriais, ajudando a coordenação dos movimentos, regulando o nosso ciclo de sono e até influenciando nossas emoções e memórias. Espero que essa aula tenha ajudado a entender melhor o papel essencial do tálamo e como ele se integra com outras partes do nosso cérebro. Como foi dito por Ivan, o hipotálamo é uma pequena estrutura localizada na base do encéfalo, entre o tálamo e entre a hipófise. Ele se liga à hipófise por uma pequena haste. Ele é composto principalmente por substância cinzenta, organizado em núcleos e distribuído em formato de fibras. Ele representa menos de 1% de toda a massa encefálica. Falando um pouco das suas funções, o hipotálamo é mais conhecido por desempenhar um papel crucial na regulação de diversas funções fisiológicas, como um centro que interliga ali tanto os controles do sistema nervoso autônomo quanto o controle do sistema endócrino. Falando um pouco da sua fisiologia e das suas funções mais específicas, o hipotálamo é reconhecido por regular a temperatura corporal, fome, sede, sono, que é o mais conhecido inclusive, e os ritmos circadianos. Ele controla também a liberação de hormônios pela hipófise, influenciando processos como o crescimento e o metabolismo, e a resposta ao estresse. O hipotálamo ele é de extrema importância no funcionamento de todo o sistema nervoso no geral, porque ele mantém a sua capacidade e ajusta a homeostase do corpo, influenciando diretamente as funções fisiológicas em resposta aos estímulos, tanto os que vêm externamente ao corpo, quanto aqueles que se desempenham dentro do próprio corpo, ou seja, os hormônios. Dentre essas principais funções do hipotálamo, nas quais a gente falou anteriormente, também se destacam, como eu falei, mas mudando um pouco as palavras, o controle cardiovascular, ou seja, o aceleramento ou a redução dos batimentos cardíacos, o controle da sede e da fome, o controle do sono, ou seja, o seu relógio biológico, aquele que funciona naturalmente, sem interferência de meios como o despertador do celular, a pressa para chegar em algum lugar ou coisas parecidas. Os principais hormônios que o hipotálamo produz, e esses atribuem a ele tamanha importância. O hormônio antidiurético, responsável pelo aumento da concentração de urina nos rins, melhorando a absorção de água por esses órgãos, e o hormônio ocitocina, que dá a fama para o hipotálamo. A ocitocina ela é responsável principalmente por fazer a contração do útero no momento do parto, e também posteriormente, lógico, enquanto o bebê já é nascido, é o hormônio responsável por fazer a projeção do leite materno na amamentação. O hipotálamo se faz extremamente importante no sistema nervoso e no encéfalo como um todo, porque a sua importância reside na sua capacidade de manter a homeostase do corpo. O que isso significa? Ele ajusta rapidamente as funções fisiológicas de acordo com as necessidades. Essas necessidades, elas vêm em função das mudanças internas e externas, garantindo assim o equilíbrio necessário para a sobrevivência e o bem-estar. A chegada desses estímulos ao hipotálamo ocorre através de sinais nervosos e hormonais, sinapses, portanto. Ele recebe as informações do corpo e do cérebro por meio de várias vias neurais e químicas, o que permite que ele monitore o estado interno e responda adequadamente. Essa recepção, vou aprofundar um pouco mais nela, ela ocorre pelas vias neurais, como mencionei anteriormente. O hipotálamo recebe sinais sensoriais e motores através de conexões com outras áreas do cérebro, como o sistema límbico, envolvido nas emoções e no comportamento, nas respostas motoras, o tronco cerebral e o córtex cerebral. Essas vias permitem que o hipotálamo receba informações sobre o estado emocional, a temperatura corporal, a ingestão de alimentos, o ciclo sono-vigília, ou seja, o controle ali entre quando você está no sono REM e quando você está em estado de alerta, vindo justamente daqueles instintos primitivos que a gente tem. Também ele é influenciado por hormônios presentes no sangue, por exemplo, hormônios como a grelina, que estimula a fome, a leptina, que inibe a fome, hormônios contrários, que desempenham funções diferentes e atuam pelo mesmo órgão. E esses hormônios informam o hipotálamo sobre os níveis de energia do corpo. Além disso, o hipotálamo responde a hormônios de outras glândulas endócrinas, ajudando suas próprias secreções para manter a homeostase. Falando agora dos receptores sensoriais internos, o hipotálamo possui neurônios sensoriais que detectam mudanças no ambiente interno, como a osmolalidade do sangue, que afeta a sede, e a temperatura. Esses receptores permitem uma resposta rápida a mudanças nas condições internas. A integração desses estímulos, portanto, acontece uma vez que o hipotálamo recebe esses sinais. Ele integra as informações para regular a liberação dos hormônios pela hipófise e ajustar funções autonômicas,
como a frequência cardíaca e a digestão, que acontecem sem a gente ter controle sobre isso. Além de fatores comportamentais, como a fome e a sede, mantendo o equilíbrio do corpo, que seria justamente a homeostase, que eu mencionei anteriormente. Essa capacidade de integrar sinais nervosos e hormonais faz do hipotálamo um centro crucial para a homeostase e a regulação de várias funções corporais. Mas Pedro, o que pode acontecer se a minha hipófise tiver um mau funcionamento? Bom, a hipófise, por controlar diversos hormônios do nosso corpo, no caso dela ter a presença ali de um tumor, prejudica diretamente esses hormônios. As principais áreas afetadas são as áreas renais e a produção de hormônios que podem afetar, a depender do hormônio, o ciclo menstrual, o seu ciclo de urina, a frequência com a qual você faz e a concentração da sua urina. Para identificar um possível problema no hipotálamo, tem alguns sintomas que podem indicar essas alterações. O mais principal deles é a dor de cabeça, uma dor de cabeça frequente e aguda, principalmente nas horas de dormir, quando o sono REM já está chegando em seu ápice, bem como uma visão turva, que vai dar aquela sensação de visão pesada, os olhos ardentes, uma dificuldade para enxergar coisas, principalmente de longe. A deficiência no hipotálamo, causada principalmente por tumores, ocorre em virtude de uma dieta rica em gorduras, extremamente prejudicial à saúde e agravada na falta de uma rotina com a presença de exercícios físicos. O melhor jeito de evitar, portanto, é a continuidade nos exercícios físicos, mesmo que de baixa intensidade, porém contínuos, com uma certa frequência, bem como uma dieta bem calculada, com a quantidade de macronutrientes certas e de vitaminas certas, uma boa hidratação e boas noites de sono sempre que possíveis. O hipotálamo, quando afetado, ele impacta diretamente nos hormônios produzidos pela hipófise. Isso pode afetar a sua vida sexual, no caso da mulher, a depender do hormônio, afeta o ciclo menstrual, a qualidade da sua urina, o ciclo urinário, as deficiências renais podem se agravar em função do problema da hipófise, então é extremamente necessário tomar cuidado com essas coisas. Agora nós vamos falar sobre a glândula pineal. A glândula pineal é uma pequena estrutura localizada entre os hemisférios cerebrais, à frente do cerebelo, na posição póstero-dorsal do diencéfalo. Origina-se da porção dorsal do terceiro ventrículo. Seu tamanho e peso variam de acordo com a idade do indivíduo e a atividade da glândula, sendo aproximadamente do tamanho de uma ervilha, para vocês terem noção do quão pequena ela é, pesando cerca de 100 a 150 miligramas. Seu formato se assemelha a uma pinha, daí o seu nome, pineal. O principal tipo celular da glândula é o pinealócito, cuja origem embriológica assemelha-se à da retina e, portanto, apresenta propriedade fotorreceptora. Assim, através dos nossos olhos, da nossa retina, a gente consegue perceber os estímulos visuais de luminosidade e a nossa glândula pineal interpreta esses receptores. Também possui importante função endócrina, pois é responsável pela produção de melatonina. A melatonina é um hormônio sintetizado pela glândula pineal no período noturno. O hormônio que medeia a sinalização do período escuro no organismo é a melatonina, principal produto da glândula pineal. Entre as diversas funções desse hormônio, destaca-se a sua natureza cronobiológica e sua capacidade de regular fenômenos de sazonalidade. É responsável por mediar o sinal que sincroniza os ritmos biológicos do organismo, principalmente o circadiano, mantendo o equilíbrio entre todas as funções fisiológicas, a homeostase. Paralelo a isso, são correlacionadas a sensação de sonolência, diminuição da temperatura corporal, ações comprovadamente realizadas pelo hormônio, com a propensão do indivíduo a adormecer. Assim, ressalta-se sua importância sobre a qualidade do sono, tal como seu potencial terapêutico sobre os distúrbios do mesmo, em virtude do seu papel mediador do ritmo circadiano. Torna-se evidente a influência da melatonina sobre os diversos sistemas fisiológicos do organismo, incluindo propriedades anti-inflamatórias, imunomoduladoras, antioxidantes, até mesmo antitumorais e reprodutoras. Após sintetizadas, a melatonina é imediatamente liberada na corrente sanguínea e se difunde por todo o organismo, não sendo estocada, ou seja, o corpo não guarda ela. A secreção ocorre à noite, com início cerca de 2 horas antes do horário de dormir e o pico entre 3 e 4 horas, e valor mínimo por volta das 9 horas, variando conforme o cronótipo do indivíduo. Sua produção é suprimida pela interrupção do escuro por luz artificial, principalmente a luz azul, que é refletida através dos smartphones. Então, quando você fica até tarde da noite no Instagram e no TikTok bisbilhotando a vida de todo mundo, você está fazendo mal para a sua glândula. Você atrapalha a sua produção de melatonina. Assim,
Os efeitos da luminosidade sobre a produção da melatonina variam, principalmente conforme depende do comprimento de onda e até mesmo do tempo de exposição à tela. Já foi demonstrada a relação direta do déficit de melatonina com distúrbios do metabolismo energético, tais como a resistência à insulina, intolerância à glicose, distúrbios na secreção de insulina, dislipidemia e obesidade. Isso se deve a uma cronorruptura, ou seja, uma alteração do ritmo circadiano, uma vez que o ciclo metabólico é formado pela folha de alimentação, que requer aumento de secreção e a sensibilidade à insulina, e de jejum, em que um fornecimento energético é realizado pela glicogênese hepática. Sendo assim, vimos a importância da glândula pineal em função do nosso organismo e como nosso estilo de vida é capaz de alterar nosso ciclo circadiano por meio da melatonina.